Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas em ponto, horário de Brasília. Estamos no ar com mais um encontro semanal, o programa ABP TV. E hoje com um tema muito interessante, bipolar ou borderline, diagnóstico diferencial. Quem estará conosco nesta noite, Dr. Acioli Lacerda e doutora Vânia Sato. E você também pode participar, mas antes nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. O transtorno afetivo bipolar e o transtorno de personalidade borderline possuem características clínicas semelhantes. Por isso, o diagnóstico diferencial entre as duas doenças pode ser difícil e complexo na prática clínica. Tais semelhanças clínicas podem, quando não diferenciadas corretamente, levar ao diagnóstico equivocado e ainda a indicações terapêuticas inadequadas. Como fazer a distinção entre os dois transtornos e adequar o tratamento à necessidade do paciente? Os psiquiatras Dr. Acioli Lacerda e doutora Vânia Sato responderão a essas e outras perguntas no programa ABP TV de hoje com o tema Bipolar ou Borderline, diagnóstico diferencial. Participe! É isso aí, você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, você pode também participar deste programa através da sua contribuição em termos de comentários, de perguntas, nesses espaços de comentários aqui no Facebook. Participe! Quem está nos assistindo pelo canal da Psiquiatria no YouTube, também aproveite o espaço de comentários e participe também. Quem está nos assistindo no portal da Psiquiatria, aproveite o canal do Linha Direta e mande a sua pergunta. Vou dar meu primeiro boa noite, doutora Vânia Sato. Boa noite, doutora. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Acioli. Obrigado. Em nome de toda a equipe da ABP, agradeço a sua participação voluntária, doutora. E vou lhe perguntar quais são as principais semelhanças entre os sintomas do transtorno bipolar e do transtorno borderline. As principais semelhanças clínicas, são alterações do humor que ocorrem tanto no transtorno bipolar como nos transtornos borderline. Na clínica é muito parecido, porque tanto tem uma impulsividade e muitas vezes acompanhado de compulsões, tanto por compras, às vezes compulsão por sexo, por comida e por jogos, são muito parecidas, aquela instabilidade, uma das relações fragilizadas, uma irritabilidade, alterações de sono, são clinicamente muito parecidas nos dois diagnósticos, nos dois portadores. Ok, muito obrigado, doutora Vânia. Vou dar meu primeiro boa noite, doutora Acioli Lacerda. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Boa noite a doutora Vânia Sato. Depois de tempo a gente se encontra aí virtualmente. É um prazer estar mais um vídeo com vocês na ABP TV e parabenizar a ABP pela iniciativa. Realmente uma bela iniciativa. Ok, a doutora Vânia está em Mato Grosso, não é isso, doutora? Estou em Sorriso, moro em Sorriso e trabalho em Lucas do Rio Verde também. Ok, e o doutor Acioli está onde? Hoje eu estou em Campinas. Coisa boa, isso é o que esse meio virtual nos permite, né? Nos permite exatamente poder proporcionar a você essa educação continuada através de diversos pontos aqui do nosso planeta. Doutora Acioli, eu vou lhe passar uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook de Felipe Andrade. Ele pergunta quais são as estratégias da atenção primária em triagem de doenças de difícil diagnóstico, como bipolaridade e borderline. Infelizmente, os mais importantes que a gente tem detectado nos estudos recentes, não só no Brasil, mas especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, é uma lacuna, um gap muito importante entre o que a gente tem de conhecimento atual, conhecimento atualizado, com meta-análise, com vários estudos gerando para a gente um grau de evidência significativo, e o que é aplicado na prática clínica, especialmente nos serviços de atenção primária. Infelizmente, a triagem ainda não é boa nesses serviços, uma quantidade grande, uma parcela grande desses serviços de atenção primária, eles não dispõem de especialistas. Essa é uma medida necessária que deve ser implementada. Isso a gente vem pressionando como especialidade, como associação da especialidade pela ABP,
para que o psiquiatra seja inserido como uma das especialidades da unidade básica, já que as doenças psiquiátricas, se a gente somar ao todo, no último levantamento do Brasil, 45% da população brasileira vai ter pelo menos uma doença mental, uma doença psiquiátrica ao longo da vida. Então, é uma especialidade tão essencial quanto a clínica geral, a ginecologia e a pediatria. Seguramente, com essas iniciativas de treinamento de profissionais da atenção básica de saúde, a gente avançou nas últimas décadas, mas elas são insuficientes, a gente precisa do especialista na unidade básica de saúde. Ok, muito obrigado, doutora Cioli. Doutora Vânia, vamos responder aqui a Liliana Rafaela. Ela diz: oi, sou Liliana, psicóloga, gostaria de saber quais perguntas são fundamentais para fazer o diagnóstico diferencial. São várias, e às vezes por um tempo bem prolongado, porque muitas vezes esse diagnóstico é muito difícil, né? É claro que tem alguns portadores de transtorno bipolar que são bem característicos, né, com episódios bem marcantes. Uma das coisas que a gente pergunta, essa pessoa que está com euforia, com insônia, está agitada, está comprando demais, ou está irritada, brigando, fazendo barraco, não é? Ela sempre foi assim? Ou começou há quanto tempo isso? Isso é importante para demarcar, porque nos transtornos de personalidade, isso é mais arrastado, né? É ao longo dos anos. E geralmente no transtorno bipolar é bem demarcado, assim, tipo, a pessoa não é dessa maneira, mas de repente, de uns dias para cá, de uns 7 dias, ou por determinado período, ela mudou o jeito de ser. Ao contrário do transtorno borderline, que as pessoas falam, não, esse é o jeito dela ser. Uma das coisas que nos diferencia, né, assim, que nos dá sinais dessa diferenciação. Porque no transtorno bipolar tipo 1, que tem mania, que os sintomas são bem marcantes, ainda é um pouco mais fácil, fica mais difícil, principalmente quando é no transtorno bipolar tipo 2, que tem uma hipomania, e os sintomas às vezes eles vêm meio atenuados de agitação, que confunde, que é mais difícil ir diferenciando entre o borderline e o bipolar. E fica mais difícil ainda quando, às vezes, ele tem uns episódios mistos, que ao mesmo tempo que ele tem alguns sintomas de depressão, ele tem uns sintomas de hipomania, por exemplo, né? Então, são vários sinais que a gente vai tendo, além de colher toda uma história, porque às vezes fica fácil fazer o diagnóstico, tanto de bipolar como de borderline, mas muitas vezes a gente tem que aguentar aquele não saber e ir acompanhando, alivia a dor, alivia os sintomas mais graves, e ao longo do tempo a gente vai delineando e esclarecendo melhor o diagnóstico, porque mais importante do que a gente... Acredito que é muito importante fazer o diagnóstico, mas mais importante do que fazer o diagnóstico é você atender aquela pessoa que te procura e que está num sofrimento, provavelmente numa angústia muito grande, né? Porque principalmente borderline, as pessoas com transtorno borderline, eles vêm numa angústia muito grande, numa desestruturação, né? E com, às vezes, tentativa de suicídio, cortes, não é? Coisas muito graves, uma das emergências na psiquiatria. Então, eu penso que o foco tem que ser primeiro aliviar a dor, o sofrimento, o risco de suicídio, e, claro, perseguindo fazer um diagnóstico para um melhor tratamento, uma indicação melhor de tratamento com relação ao prognóstico. Muito obrigado, doutora Vânia. São 21h10, horário de Brasília. Hoje estamos conversando sobre bipolar ou borderline, diagnóstico diferencial. Quem está conosco, doutor Acioli Lacerda e doutora Vânia Sato. Compartilhe essa live, compartilhe com aquela pessoa que você acha que realmente vai gostar desse assunto. Mas antes, a ABP TV tem um convite para você. Olá, eu sou Cláudio Meneghello Martins.
diretor-secretário da Associação Brasileira de Psiquiatria. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Este ano temos o 36º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que se realizará em Brasília. Temos inúmeras atrações científicas, colegas com expertise nas mais diversas áreas que vêm do mundo afora. Portanto, não deixe de comparecer. Estarei lá aguardando vocês, assim como inúmeros colegas, que é uma grande oportunidade de congregarmos e trocarmos ideias. Até lá! Obrigado, Dr. Cláudio. Realmente um congresso imperdível. Vamos direto para Campinas falar com o Dr. Acioli Lacerda. Dr. Acioli, vamos responder aqui. O Wellington Garcia, ele pergunta como lidar com esses dois transtornos em ambiente de privação, no caso para adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas. Quais as melhores formas? Sim. As doenças por si só, as duas doenças, são doenças desafiadoras. Especialmente o transtorno de personalidade borderline, que ele, na classificação internacional de doenças, na CID-10, CID-11, ele aparece como transtorno de personalidade emocionalmente instável do subtipo borderline. E aí descreve melhor para a gente o perfil psiquiátrico dessas pessoas. Então, são pessoas que têm uma tendência a uma instabilidade emocional que é contínua, obviamente modulada pelas situações, pelas diversas situações que elas vivem no dia a dia, as adversidades, enfim. Nesse ambiente específico, ambiente prisional, o desafio é ainda maior, porque há uma tendência a pessoas que são mais impulsivas, é natural que elas cometam atos impensados com mais frequência do que a população geral. Então, esse tipo de personalidade, de grupo de transtorno de personalidade que é mais impulsivo, emocionalmente mais instável, ele tem um maior risco de se envolver com problemas judiciais. E o tratamento, a intervenção, seja qual seja o ambiente, a evidência científica ela diz para a gente que é importante, obviamente, é central no tratamento, a intervenção com medicamentos, com estabilizadores no humor, no transtorno afetivo bipolar. No transtorno de personalidade borderline, a intervenção que a evidência científica traz como mais efetiva e essencial para o tratamento já são intervenções de psicoterapia, particularmente a psicoterapia cognitivo-comportamental. Mas ainda assim, embora não exista nenhum tratamento medicamentoso aprovado para o transtorno de personalidade borderline, os medicamentos eles têm um papel importante no tratamento. E aí a gente trata, os medicamentos que a gente tem disponíveis no momento, eles não tratam a doença como um todo, eles tratam dimensões específicas da doença. Como a doutora Vânia falou agora há pouco, uma das dimensões mais marcantes no transtorno de personalidade borderline é a impulsividade e as oscilações de humor. Aí cabe bem alguns antipsicóticos de segunda geração, tem um perfil bom para tratar esse tipo de situação, e estabilizadores de humor especificamente voltados para esse domínio sintomatológico. Os sintomas depressivos, eles também são comuns no transtorno de personalidade borderline, né, o sentimento crônico de vazio, todo aquele que são inclusive critérios diagnósticos. E aí, nesses casos, é mais interessante, é mais produtivo do ponto de vista clínico e temos mais evidências de que, ao invés de se usar antidepressivos clássicos, que tendem até a tornar o quadro mais instável, no caso de sintomas depressivos, é mais interessante usar medicamentos do tipo quetiapina, que são aprovados para depressão bipolar e eles funcionam igualmente nos sintomas depressivos. Ok, muito obrigado, doutor. Doutora Vânia, eu acho que na continuidade dessa resposta do doutor Acioli, a Drica Pérez pergunta que tipos de medicações são feitas para borderline? Principalmente estabilizadores do humor, que às vezes diminuem muito o risco de suicídio,
né? Alguns antidepressivos associados com estabilizador, que muitas vezes diminui aquele sentimento de vazio, aquela desesperança, né? Então, dependendo, e principalmente agitação, insônia, alguns antipsicóticos de nova geração. Então, dependendo de como vai se apresentando, as medicações são muito úteis, principalmente nesses períodos de mais desestruturação, em que a pessoa fica impulsiva, né? Porque mesmo ela sendo uma personalidade, tem períodos principalmente ligados ao medo da perda do objeto, ou perda do amor do objeto no sentido de uma pessoa amada, né? Porque normalmente a estima do transtorno borderline, ele é muito baixa, então é também uma das coisas que a gente consegue diferenciar um pouco mais o transtorno borderline do bipolar. Geralmente a estima é baixa, ele não tem aquele sentimento de identidade, aquela estruturação da personalidade. Então, do mesmo jeito que ela te idealiza quando ela chega assim no consultório, às vezes ela fala assim: olha, eu já passei por fulano, e já todos os tratamentos não deram certo. Aí você já fica, bom, eu vou ser, né, a ótima que vai salvá-la dessa situação. Então, assim, não, essa idealização a gente tem que estar muito atenta, porque do mesmo jeito que normalmente é uma idealização muito rápida, uma intimidade muito rápida, rapidamente também ela se decepciona. O primeiro era a frustração que tem, você já não presta, ela já se decepciona com você. Então, muitas vezes, as intervenções para começar até medicar são mais importantes do que a própria medicação em si. Porque uma das intervenções que a gente faz nesse sentido seria assim: por que eu vou prestar? Né? Se todos esses aí não prestaram, o que você acha que eu vou prestar? Porque as intervenções no borderline, eles têm que ser muito na relação do paciente contigo, ali o que está acontecendo agora. Assim, por que eu vou? Aí às vezes a pessoa até se assusta, né? Porque normalmente ela tem uma percepção muito grande do teu gostar, do teu não gostar, se você aprovou, se não aprovou. Então, ela se assusta às vezes, porque normalmente seria do médico, do psiquiatra, ficar todo cheio, né? Porque se nenhum prestou, ela vem me procurar, né? Vai ver que vai ser eu, o salvador da pátria. Então, essas intervenções que a gente pode ir fazendo para poder continuar, para poder dar certo o tratamento, às vezes são mais importantes do que a própria medicação em si, né? Porque são pessoas muito ciumentas, são pessoas com uma pouca condição de se frustrar, de poder somar para poder continuar o tratamento. Muito obrigado, doutora Vânia. Doutora Cioli, vamos lá responder a Sara Araújo, que ela pergunta se é possível fechar diagnóstico de transtorno borderline em adolescentes. Por definição, as classificações psiquiátricas atuais, elas não permitem fechar um diagnóstico de personalidade antes dos 18 anos de idade. Essa é uma convenção, né? É uma convenção baseada não estritamente num dado arbitrário, mas baseado em dados de psicologia do desenvolvimento que nos mostram que a personalidade ela se desenvolve e modifica-se muito nesse período de infância e adolescência, até que a gente completa esse processo do desenvolvimento da personalidade aí na vida adulta. Então, por definição, as classificações atuais elas não permitem esse diagnóstico tão precocemente. Mas aí, diante de pacientes que têm um quadro que parece bem consolidado, dificilmente alguém com 14, 15 anos vai mudar de uma maneira acentuada o seu padrão de comportamento, os seus traços de personalidade em 3, 4 anos. Então, na prática clínica, a gente acaba tratando como se fosse um diagnóstico já definitivo,
embora o critério de inclusão, um dos critérios é o critério de inclusão relacionado à idade, não permite esse diagnóstico. Então, a gente tem um indício forte de que essa pessoa manterá uma personalidade do tipo borderline na vida adulta, mas a gente não tem a certeza plena. Mas a grande maioria, embora a grande maioria desses pacientes na adolescência que apresentem esses critérios, esses traços, eles vão entrar na vida adulta com essas características. Muito obrigado, doutora Scioli. São 21 horas 21 minutos, horário de Brasília. A ABP tem um recado para você. Você já conhece o aplicativo da ABP? Fique por dentro das notícias, eventos, sorteios e novidades da Associação e também do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP. O download está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixe agora e aproveite! É isso aí. Doutora Vânia, Lucila Carregato pergunta: os dois transtornos têm psicoses? Lucila, obrigada pela pergunta. O transtorno bipolar tipo 1, né, ele normalmente cursa com alguns sintomas psicóticos, às vezes delírio de grandeza, em que a pessoa se acha Deus, se acha muito poderoso, né, assim, o mais comum é que seja delírio de grandeza. O transtorno borderline, às vezes ele tem alguns sintomas esquizoparanoides, né, que ele acha que as coisas, por exemplo, como rejeição, às vezes é um sentimento muito forte, e ele começa, às vezes, a fazer algumas projeções, né, porque, não sei se você já, assim, às vezes a pessoa, assim, chega no consultório, vou dar uns exemplos práticos, e essa praticidade no dia a dia da gente é importante para ir diferenciando. Às vezes a pessoa chega para dizer que aquele tratamento não está dando certo, mas ele fala de uma maneira até que não consegue esconder o sorriso. Ao mesmo tempo que ele está ali, está gastando tempo, gastando dinheiro, quer que dê certo o seu tratamento, quer se sentir melhor, tem um certo prazer em comunicar que não está dando certo, que não está melhorando. E às vezes até o familiar está dizendo, não, ele está melhor, mas a pessoa às vezes tem porque muitas vezes a pessoa não pode suportar o bom, nem receber o bom, nem o bom dentro dela, e isso às vezes começa ele ficar meio paranoide, mas não delírios, né? Delírios persecutórios, não. São apenas algumas características da personalidade, né? Mas não e muitas vezes ele não chega a perder a consciência, mesmo que ele acabe, por exemplo, saindo correndo de carro ou tentando se jogar embaixo de um caminhão, que fica uma coisa muito impulsiva. Muitas vezes eles falam assim, eu estava com a consciência disso tudo, mas às vezes eu faço por capricho. Então não é como um bipolar que às vezes se acha Deus e que pode correr a 200 km por hora, 250 e que não vai morrer. Então, a psicose é mais frequente no transtorno bipolar. Ok, muito obrigado, doutora Vânia. Doutora Scioli, o Lucas Alvarez está nos acompanhando através do canal da Psiquiatria no YouTube e ele pergunta, gostaria de saber se já tem informações importantes sobre a fisiopatologia do TPB e se há alguma semelhança na fisiopatologia entre o TPB e o TAB tipo 2. Essa é uma pergunta interessante, uma pergunta que é absolutamente sintonizada com o momento da psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade médica que tem como base do parâmetro diagnóstico, do paradigma diagnóstico, o diagnóstico puramente sindrômico, puramente baseados em sinais e sintomas, em manifestações clínicas. E a gente vive hoje com muita expectativa, tanto os pesquisadores quanto os clínicos da psiquiatria, essa mudança, historicamente a gente está nesse momento da especialidade, para um paradigma que será, no médio prazo, a gente calcula, fisiopatológico, não mais apenas sindrômico, mas a gente vai passar para
introduzir no diagnóstico, isso não é realidade hoje, mas já temos avanços significativos para que dados fisiopatológicos, dados de biomarcadores, auxiliem no diagnóstico de doenças psiquiátricas. Seguramente as doenças psiquiátricas nessa época, nesse novo paradigma, elas não serão exatamente como são hoje. Hoje a gente agrupa e delimita categorias diagnósticas a partir de sintomas. E esses sintomas, eles não têm uma relação fiel com alterações fisiopatológicas, neurobiológicas. Então, hoje, o que mais se aproxima é que a neurobiologia, o mapeamento, a fisiopatologia da neurobiologia, ela não se refere às doenças como descritas hoje. Então, hoje a gente não tem uma neurobiologia elucidada do transtorno de personalidade borderline, nem do transtorno bipolar, nem da depressão unipolar. Mas, por outro lado, a gente tem avanços significativos no entendimento da fisiopatologias de dimensões sintomatológicas. Por exemplo, a dimensão impulsividade, ela tem uma base neurobiológica bem interessante. E é uma dimensão que pode acontecer nas duas coisas. Como a doutora Vânia comentou agora há pouco, a dimensão de sintomas psicóticos, que aparecem de uma maneira muito mais breve, muito mais efêmera no transtorno de personalidade borderline, e a dimensão psicótica, que aparece de uma maneira mais intensa e mais persistente, principalmente na fase maníaca grave do transtorno afetivo bipolar, eles têm fisiopatologia que se aproximam muito. Mas hoje, como descritas as patologias atualmente, que elas não têm base biológica de sintomas, apenas uma representação de um agregado sintomatológico, a gente não tem uma fisiopatologia elucidada para nenhuma doença psiquiátrica. A gente tem alterações neurobiológicas que não são específicas, por exemplo, atrofia de hipocampo, alteração no funcionamento cerebral pré-frontal e de estruturas e de circuitos do lobo temporal, eles acontecem no transtorno bipolar, acontecem no transtorno de personalidade borderline, acontecem na depressão unipolar, na esquizofrenia. Então, hoje o que a gente tem de fisiopatologia é que as doenças psiquiátricas como um todo são doenças frontotemporais, são doenças frontotemporais que afetam a função desses circuitos e, num segundo momento, quando mais aprofundados os sintomas e o estágio mais avançado da doença, a gente tem atrofias anatômicas desses circuitos. Mas de específico, que não seja algo inespecífico que vale para praticamente todas as doenças psiquiátricas, estão se configurando as alterações fisiopatológicas subjacentes a dimensões sintomatológicas, como a dimensão depressiva, como a dimensão impulsiva, como a dimensão psicótica e por aí em frente, né? Nesse sentido. Ok, muito obrigado, doutora Cioli. Doutora Vânia, a Larissa Alves está nos acompanhando através do portal da ABP. E ela fez através do Linha Direta. Ela pergunta qual a evidência farmacológica existe atualmente para o transtorno borderline. Então, não está autorizado, né, pela Anvisa a gente medicar para borderline, não tem uma medicação específica. Mas as medicações, elas são muito importantes em casos graves, né, que tem muita impulsividade, que a gente usa estabilizadores do humor, em casos de um vazio crônico e sintomas depressivos mesmo, que muitas vezes a gente precisa associar junto com o estabilizador do humor, e alguns antipsicóticos, que também diminuem muito a agressividade ou a autoagressão, né, são medicamentos não reconhecidos, né, mas assim, não reconhecidos para transtorno bipolar, mas que a gente usa para a proteção do paciente, para alívio dos sintomas, não seria uma medicação específica. Muito obrigado, doutora Vânia. Hoje nós estamos conversando sobre bipolar ou borderline, diagnóstico diferencial. O tema está muito bom, estou vendo aqui a audiência crescendo a cada minuto que passa, muitas perguntas, muitas participações. Agora você também pode sugerir um tema aqui para a ABP TV. Quer saber como? Põe no ar.
Você também pode sugerir temas para os próximos programas do ABP-TV. É fácil, basta enviar e-mail para abptv@abp.org.br com o assunto Sugestão de Tema e nos conte o que você quer ver no ABP-TV. Psiquiatras associados da ABP respondem às perguntas dos internautas todas as segundas-feiras ao vivo às 21 horas. Assista e participe pelo Facebook da ABP, canal da Psiquiatria no YouTube ou pelo portal da Psiquiatria, www.abp.org.br. É isso aí, mande seu tema que colocamos ao vivo aqui. Vamos lá para Campinas, falar com o doutor Acioli Lacerda. Doutor Acioli, vamos responder aqui a Vanessa Rodrigues, está nos acompanhando através do YouTube, no canal da Psiquiatria. Boa noite, existe diferença entre os processos de tentativas de suicídio, ela coloca entre parênteses, formas, frequência, entre o border e o bipolar? Sim, de uma maneira geral, existem essas diferenças, mas a gente não deve rotular, a gente deve evitar esse rótulo de que as tentativas de suicídio relacionadas ao transtorno de personalidade borderline necessariamente são tentativas manipuladoras, né? Necessariamente são tentativas para chamar a atenção. Isso ocorre com mais frequência nos transtornos de personalidade, não só no borderline, mas nos transtornos de personalidade desse cluster aí que está mais relacionado à instabilidade emocional, mas isso não é a regra, né? A impulsividade, ela marca e ela gerencia, ela determina muitos dos comportamentos do paciente com transtorno borderline de personalidade. Transtorno afetivo bipolar, a tentativa de suicídio, no geral, ela tende a ser muito mais grave, a intencionalidade é muito maior, a letalidade é maior, ela é delimitada no tempo, ou seja, ela está associada ao episódio de humor, não apenas na fase depressiva, como muitos pensam, mas na fase maníaca, na fase eufórica, essas tentativas podem aparecer com um grau de letalidade bem significativo, superior ao observado no transtorno de personalidade borderline. Mas o que se observa nos dados epidemiológicos é que as tentativas de suicídio são mais frequentes no transtorno de personalidade borderline, mas nem por isso elas devem ser negligenciadas. As tentativas no transtorno afetivo bipolar, elas são menos frequentes, mas por outro lado elas são muito mais letais e a intencionalidade é muito maior. Ok, muito obrigado, doutora Acioli. Doutora Vânia, vamos responder aqui a Bárbara. Alô? Doutora Vânia, está me ouvindo? De suicídio? Desculpe. Claro, fica à vontade. Que normalmente nos transtornos borderline, eles têm um certo alívio da ansiedade, né? Que geralmente a gente não observa tanto no transtorno bipolar. E essas tentativas, né, principalmente com cortes mais superficiais, não que não possam ser fatais, mas com mais frequência, múltiplos cortes mais superficiais, e quando vai relatar, é um relato assim, alívio daquela angústia, daquele mal-estar que a pessoa sente quando ela se corta, ela vê o sangue, ela se sente um pouco mais aliviada. Mais uma pergunta aqui, doutora. Essa pergunta, inclusive, eu gostaria também da participação do doutor, dessa resposta da participação do doutor Acioli. Vou começar com a doutora Vânia Sato. Essa pergunta é de Bárbara, BFT. Atender um borderline é muito desgastante, exige muito do profissional. Que tipo de preparo vocês sugerem aos psicólogos antes de atenderem um paciente com este perfil? Começa com a doutora Vânia, por favor. Principalmente a própria análise, né? Porque é um paciente que normalmente ele mobiliza muitos sentimentos de contra-transferência, negativas às vezes, como eu te disse, como a gente falou no começo do programa. Às vezes você se sente muito sem condições, assim, a pessoa às vezes com aqueles vários sintomas de não melhorar e de te exigir bastante, você se sente muitas vezes assim incapaz, no sentido assim de
corresponder a tudo aquilo que a pessoa espera de você, porque provavelmente isso vai acontecer. E você vai ter que ter paciência de, ao longo do tempo, você ir mostrando que, apesar de você não estar disponível para responder os SMS, para ela ligar a hora que ela quer no teu consultório, você está atendendo outra pessoa que você não vai atendê-la na hora, você vai te exigir uma boa estrutura mental também. E isso a gente vai conseguindo ao longo de anos de análise. É claro que tem algumas pessoas que vão se beneficiar mais de alguma intervenção mais focal, mas você tem que ter um entendimento dela psicanalítico para poder lidar, porque a estrutura de personalidade é muito regressivo. Você vai mexer com pessoas que estão, vamos dizer assim, que se regridem a níveis muito infantis, muito até anteriores, assim. Então, são muita demanda, né? Ela vai te exigir muito, mas que é uma coisa que, se você tem claro que aquilo, que você não precisa corresponder a todas as expectativas, então isso você tem que estar lidando bem com as tuas limitações, com o não saber, porque, como eu disse no começo, às vezes a gente não sabe o diagnóstico, a gente não sabe como lidar, e essa tua formação e a tua estruturação psíquica é importante também, além de saber lidar com a medicação, não é? De poder fazer as intervenções dentro do possível. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente vai tendo na nossa formação que possa nos deixar um pouco mais preparadas para um atendimento que geralmente mobiliza muito. Ok, vamos ouvir o doutor Alcioli Lacerda. De fato, é um grande desafio, né? Seguramente, trabalhar com transtorno de personalidade de cluster B, esse grupo aí de mais impulsividade, mais oscilações emocionais, mais manipulação, enfim, ele desperta uma reação do profissional, é uma reação muito negativa que pode prejudicar, inclusive, a condução do tratamento, a adesão ao tratamento, o engajamento do paciente ao tratamento. Nesse caso em particular, a psicoterapia ela tem um papel fundamental, né? A psicoterapia, da maneira como é vista atualmente, ela é uma técnica muito voltada a treinamento de habilidades. Então, os sintomas psiquiátricos, psicológicos, eles estão muito relacionados ao modo mal adaptativo, a maneira não ajustada do paciente em conviver em diferentes situações da vida. E no tratamento do transtorno de personalidade borderline não vai ser diferente, pelo contrário, esses recursos de treinamento de habilidades, eles vão ser usados ao extremo. Só que, ao invés de treinar habilidade como exposição a situações fóbicas, treinar habilidades como essencialmente de caráter comportamental ou de caráter cognitivo, a psicoterapia no transtorno de personalidade borderline, ela exige uma interação interpessoal que seja educativa e terapêutica para o paciente. Ou seja, é papel do terapeuta responder a essas atitudes que muitas vezes são de provocação, né, não no sentido de provocação voluntária, mas de provocação para que a reação do terapeuta seja como se fosse a reação de um amigo dela, ou de um parente, ou de alguém da convivência dessa pessoa, e o terapeuta ele tem que estar preparado para que a maneira dele lidar com esse tipo de comportamento, ela deve ser sempre terapêutica. Ele não é um parente, não é um amigo, não é alguém da convivência do dia a dia, ele é um terapeuta que vai usar dessas reações com um sentido terapêutico, com um sentido corretivo para esse paciente. E a partir desse aprendizado, esse paciente ele precisa de relações interpessoais que gerem aprendizado, que gerem perspectiva de mudança e que ele perceba que, com aquele modo mais maduro de agir, aquele modo mais maduro de interagir,
ele tem muito mais benefício do que perdas. O que faz ele, o que reforça essa persistência dessa maneira mal ajustada de lidar com as situações, foi o próprio ambiente. Além de predisponentes genéticos, a gente sabe que vários fatores de predisposição ambiental estão associados com o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline. Um deles, que é bastante intenso e bastante comum, são traumas sofridos na infância. E a partir de traumas sofridos na infância, a gente sabe que há uma alteração no sistema de resposta ao estresse e uma alteração no funcionamento psicológico dessas pessoas que pode persistir a vida inteira. Então, a partir daí, ela passa a funcionar com esses sistemas, tanto psicológicos como de resposta ao estresse, de uma maneira alterada, anormal. E a gente precisa de experiências na vida, inclusive a psicoterapia é uma das principais dela, que sejam corretivas. Daí a importância também da psicoeducação para o paciente, esclarecer o que é a doença, o que são suas características de personalidade, esclarecer. Esse trabalho de psicoeducação envolve família, né, familiares e pessoas que convivem com o paciente, para que a partir de então eles passem a atuar de uma maneira que ajudem efetivamente o paciente, não atendendo a todas as demandas dele, mas respondendo com atitudes que sejam corretivas e que sejam terapêuticas para o paciente. Obrigado, doutora Acioli. Doutora Vânia, vamos responder aqui a Luciana Almeida Prado. Ela pergunta: as alterações de humor podem ocorrer no borderline no mesmo dia e no transtorno bipolar por fases? Como ocorrem essas alterações e quais as diferenças e similaridades? Me chamo Luciana e sou psicóloga. Eu não sei se eu entendi bem, mas assim, no transtorno borderline pode ocorrer alterações do humor, mas também pode ocorrer como comorbidade o transtorno de humor com o transtorno borderline. Então, parece que era essa a pergunta, né? Se pode ocorrer as duas doenças ao mesmo tempo. Bem, essa foi a pergunta. Vamos lá. As alterações de humor podem ocorrer no borderline no mesmo dia e no transtorno bipolar por fases? Foi isso que ela perguntou. Como ocorrem essas alterações e quais as diferenças e similaridades? Sim, pode ocorrer ao mesmo tempo. Tem alguns episódios que a gente chama de misto, que no mesmo dia ela tem alterações de muita tristeza, desânimo, dificuldade de sair, cansaço, vontade de morrer, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, ou às vezes concomitante, ela tem alterações de agitação, de pensamento acelerado, de irritabilidade, de agressividade, de impulsividade, né, ao mesmo tempo, que são chamados episódios mistos. Ok, muito obrigado, doutora Vânia. Doutor Acioli, vamos responder aqui. Deixa eu pegar, são tantas perguntas. Vamos lá. Alexandre Augusto Sanches Camargo, ele pergunta: qual a incidência de comorbidades no transtorno bipolar e no transtorno de personalidade borderline? Os trabalhos com transtorno afetivo bipolar, a incidência de comorbidade, a prevalência é extremamente elevada. A prevalência que é acima de 50% dos pacientes vão ter outros diagnósticos, seja transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e particularmente abuso de substância por conta do traço impulsivo, especialmente nos episódios de polo maníaco. No transtorno de personalidade borderline, igualmente, a gente vai ter várias comorbidades. É relativamente comum nesse grupo transtorno de estresse pós-traumático, já que uma parcela desses pacientes foi vítima de algum trauma na infância, e muitas vezes esse trauma na infância ele predispõe as duas coisas, ao transtorno de personalidade borderline e ao transtorno de estresse pós-traumático. Como a doutora Vânia comentou, a depressão é uma comorbidade frequente
no transtorno de personalidade borderline. E, mais uma vez, o abuso e dependência de substâncias, inclusive as substâncias ilícitas, é uma comorbidade bastante frequente. Então, as duas patologias, eles vão ter mais de 50% de comorbidade ao longo da evolução das doenças. Muito obrigado, doutora Acioli. São 21 horas e 46 minutos. Vamos ver o que foi destaque na nossa Semana BP. Última chamada para inscrições da prova de título de especialista em psiquiatria e certificados de área de atuação. Os interessados devem realizar sua inscrição até o dia 12 de julho, somente pelo site da BP, realizando o envio da documentação necessária até o dia 13 de julho. Saiba mais, inscreva-se no site www.abp.org.br. No último final de semana, Porto Alegre recebeu mais uma sessão do Cine Psiquiatria BP APAL. Dezenas de pessoas compareceram num GNC Cinemas no Shopping Praia de Belas. Foi exibido e debatido o filme A Forma da Água, com a participação dos doutores Dr. Alcina Barro e Dr. Herberto Edson Maia, com coordenação local do Dr. Euclides Gomes, representando o Centro de Estudos Ciro Martins. Se você ainda não se inscreveu para a 36ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria CBP, atenção para a mudança na tabela de preços. Valores especiais somente até o dia 10 de julho, com parcelamento em 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Acesse www.cbpabp.org.br e garanta sua vaga. É isso aí. Semana BP sempre em cima, 21 horas e 47 minutos. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu vou encerrar este programa com uma pergunta do psicólogo Rodrigo Sinotti. Ele é de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos aí do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou passar essa pergunta para os nossos participantes, já partindo para as considerações finais logo após a resposta, começando pela senhora doutora Vânia Sato. A pergunta do psicólogo Rodrigo Sinotti é: como contornar a baixa adesão ao tratamento típica das duas patologias? Começando pela doutora Vânia. Eu penso que uma das coisas que eu pus aqui no começo, que a gente já ir tratando essas coisas na relação, né, tipo aquilo que eu falei, por que se não deu certo com tanta gente, vai dar comigo? Então, às vezes, o primordial, o começo, seria tratar essas dificuldades já no começo, né? Para começar melhor a terapia. Por quê? Muitas vezes, qualquer intervenção que você faça, como a pessoa já tem um pouco daquele sentimento de desvalia, de achar que de rejeição, sentimento de rejeição, né, nós vamos tendo que tratar isso, porque às vezes qualquer intervenção que você faça, a pessoa já sente como uma crítica, né? Por quê? Isso, como a doutora Acioli tinha falado, porque muitas vezes essas famílias, muitas pessoas já sofreram abuso, né? Se já sofreram abuso e teve uma ruptura nisso, você imagina as coisas mais delicadas, tipo assim, eu gosto dessa cor, né? Aí o pai fala assim, não, você não gosta dessa cor, não. Não, mas eu gostei do sapato vermelho. Olha, o pai fala, não, você pé de pobre não tem número, muito menos cor. Então, assim, ele já vem com coisas pouco assertivas na família, né? Assim, poucas coisas que vão reforçando aquela personalidade, os gostos, os desejos, os sonhos, né? Então, essa paciência, às vezes, que a gente vai tendo, e às vezes não tem que ficar falando muito também, porque às vezes quanto mais intervenção você faz, mais ele fica meio numa posição de defesa, por esse sentimento de rejeição. Então, eu penso que é um trabalho longo, né? Difícil, compensador, não é? Porque muitas vezes a pessoa vai se estruturando na sua personalidade. Até gostei muito, porque faz muito tempo eu tive minha formação aí no Rio Grande do Sul, que era praticamente psicanalítica. Depois praticamente trabalhei há 20 anos com medicação, mas nunca deixando
de ter a minha leitura de coisas aprendidas, principalmente agora, coisas de personalidade. Eu penso que isso é muito importante nas intervenções e até para a pessoa poder vencer a dificuldade do tratamento, né? E poder trabalhar junto, trazer a família, tanto no bipolar como no borderline, e trabalhando com as partes mais saudáveis e vamos dizer assim, reforçando essas capacidades de estruturação e de fortalecimento e de prevenção. Ok, doutora, tivemos um pequeno problema de conexão no finalzinho das suas despedidas. Vamos passar para a resposta e as considerações finais do doutor Acioli Lacerda. Bom, esse é um dos grandes desafios da psiquiatria. A psiquiatria, como especialidade, ela foi desenvolvida até então, até muito recentemente, como uma especialidade que trata já dos desfechos